Então, mais uma vez, sejamos todos bem-vindos, especialmente os que chegam a esta casa pela primeira vez. E hoje o tema é um tema bastante instigante, a mulher adúltera. E quem vai nos trazer a exposição, nosso irmão Carlos Alves, a quem convidamos para ocupar aqui a palavra, então. Uma boa atividade para todos, nos mantenhamos em paz. Muito boa tarde a todos os nossos queridos e prezados irmãos, que neste momento a gente possa sentir efetivamente as vibrações do ambiente, porque eu sempre gosto de frisar bem, este é um momento ímpar de cada um de nós. Nunca é um momento qualquer. Por quê? Porque aqui estão mentores amigos trabalhando intensamente para que a gente venha buscar o pão, o alimento da vida, o alimento espiritual. Então, que possamos nos colocarmos na sintonia com esses amigos, esquecendo momentaneamente, por alguns minutos, as nossas problemáticas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, para nos voltarmos intimamente e nos darmos esta chance de robustecer a nossa fé, o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. E hoje nós temos este título abençoado, onde já de imediato eu rogo o amparo, a assistência espiritual, que a paz do Mestre Jesus abrace a todos nós, que nos sintamos muito bem neste ambiente, para que aqui juntos, coletivamente, a gente possa construir algumas ideias, não novidades, não coisas que já não tenhamos visto, mas alguns conceitos importantes em torno deste assunto que nós vamos encontrar lá em João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11. Que vai tratar da questão da mulher adúltera e, obviamente, vai falar da questão muito delicada do pecado, do adultério, da traição. Assuntos muito pertinentes, notadamente nos dias de hoje. Naquela época, com certeza, tinha uma gravidade ainda maior, pelo período em que se vivia, onde as mulheres praticamente não tinham direito nenhum. Mas, antes de entrarmos propriamente neste assunto, eu gostaria de relembrar com os irmãos, porque geralmente, como disse o nosso irmão aqui no início, às vezes as pessoas vêm pela primeira vez à casa e não estão muito habituadas àquilo que nós, trabalhadores espíritas, já estamos habituados dentro de alguns conceitos básicos. Então, eu gostaria de recuperar, tipo assim, num intensivo, um micro-intensivo, bem rapidinho, conceito importantíssimo para a gente poder trabalhar este capítulo 8 de João, que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala dos Espíritos, a escala espírita. Lá neste capítulo, neste tópico da escala espírita, nós vamos ver ali 3 ordens de espíritos. Tem a terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Terceira ordem, o que os mentores nos dizem ali? São classificados como espíritos imperfeitos ou impuros. Eu, particularmente, não gosto muito deste termo imperfeito, porque dá a impressão, para quem não está acostumado ao estudo, que Deus criou espíritos imperfeitos. Não. Deus criou todos nós
simples e ignorantes. Mas a nomenclatura é esta. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. O que significa? São espíritos que ainda estão muito, mas muito mesmo, voltados às questões da matéria. A matéria ainda influencia muito o espírito. Mas diz mais que esta categoria, esta terceira ordem de espíritos, ali graça as paixões. O bem ainda é algo que está por se fazer. E o mal normalmente acaba entrando no contexto dos atos desta ordem de espíritos. Então, vamos gravando, meus irmãos. Vamos gravando, porque é muito importante a gente ir assimilando estes pontos para a gente depois entrar na questão da mulher adúltera. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. A matéria exerce grande influência sobre o espírito. O mal ainda é uma realidade, ok? Aí vamos para a segunda ordem, que diz-nos que são os bons espíritos. E o que diz ali dos bons espíritos? Já há um domínio do espírito sobre a matéria. O mal já não sobrepuja o bem. Já há uma desenvoltura muito grande no campo da caridade, das atividades voltadas para o bem. São estes os espíritos bons da segunda ordem. E temos a primeira ordem. Bom, a primeira ordem são os espíritos puros. O que diz-nos? Espíritos puros são aqueles espíritos onde a matéria não exerce nenhuma influência sobre os espíritos. Eles se sobressaem moralmente, intelectualmente, sobre todas as demais ordens de espíritos. São espíritos evoluidíssimos. Tudo está voltado para o bem comum, o bem geral. Então, vamos gravando. Terceira ordem, espíritos imperfeitos ou impuros. A matéria ainda age muito, influencia muito sobre o espírito. A segunda ordem, os bons espíritos, já o espírito consegue sobrepujar a matéria, trabalhando melhor essa questão e voltados para o bem, a propensão natural para o bem. E a primeira ordem, os espíritos puros, que são aqueles que a matéria já não traz nenhuma influência. Pois bem, dito isso, nós vamos fazer uma recordação lá no Evangelho, no capítulo 3, que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, que vai falar ali das diferentes categorias dos mundos habitados. Vai falar ali também de uma certa escala dos mundos, onde nós temos mundos primitivos, nós temos mundos de expiações e prova, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes. Há também ali uma divisão de categorias. Para aqueles irmãos nossos que estão aqui, que de repente não estão afeitos ao estudo, só para saberem, o nosso planeta Terra está na categoria do mundo de expiação e prova. O que diz-nos ali no texto? Que neste mundo, as paixões como o orgulho, a inveja, o egoísmo, todo o tipo de situação voltada para questões ainda do mal, prevalecem. O homem ainda, o espírito ainda fica lhe dando abraços com esta natureza de situações. Pois bem, isto é importantíssimo nós fixarmos, plasmarmos em nossas mentes, repito, antes da gente entrar propriamente no capítulo da mulher adúltera. Porque a primeira coisa que precisamos fazer mentalmente como exercício, em que escala de espírito, em que escala espiritual eu me encontro? Não sou eu, Carlos Alves, que vai dizer qual escala que os irmãos se encontram, encarnados e desencarnados. Cada um vai fazendo a aferição íntima e vai mais ou menos se colocando
num ou noutro degrau desta escala. Mas é importantíssimo que façamos isso. Extremamente importante. Por quê? Porque lá no capítulo 10, também do Evangelho, os que são misericordiosos, nós temos no item 14, as instruções dos Espíritos, que fala do perdão das ofensas. E neste tópico eu peguei aqui um pequeno trechinho que diz o seguinte, lá deste item perdão das ofensas. Observem o texto que eu peguei. Porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, vamos gravando isso. Quanto maior o grau de dificuldade para perdoar, maior será o mérito daquele que o conseguir. Ok? Vamos para uma outra questão, o Livro dos Espíritos. Lá na questão 646, diz o seguinte: estará subordinado, é a pergunta, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Veja que a questão 646 vai escalonando essa questão do perdão, do pecado, do mal e do bem. Ele vai dando também os seus diferentes graus, porque a pergunta é, repito aqui, estará subordinada a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? O que nós lemos aqui anteriormente, que já falamos anteriormente aqui, da escala espírita. E a pergunta é se está subordinado o bem a algum grau. Estará subordinado o nosso perdão, o nosso entendimento? A resposta que eles dão é o seguinte: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. É extremamente importante que nós reflitamos sobre esta resposta. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Quanto maior o grau de dificuldade, de adaptação, de aceitação, de entendimento, de perdão na questão do pecado, do mal, maior será o mérito ou não que cada um terá de acordo, lembro sempre, com os graus diferentes que todos nós temos moral e espiritualmente. Então, primeira coisa que precisamos fazer, nos localizarmos na escala espírita. Por quê? Agora eu vou começar a entrar no texto de João, que vai falar sobre a mulher adúltera. Meus irmãos, alguém já passou aqui? Espero que não. Sinceramente, espero que não. Pela experiência de repente, tipo assim, eu vou usar aqui uma metáfora, tá? Só para a gente ter uma ideia. De estar no mar e de repente você vê alguém se afogando. E naquele ímpeto de querer salvar aquela pessoa que está se afogando, se atira na água feito um louco para tentar salvar aquela pessoa. Alguém já passou por uma situação dessa? Tomara que não, porque é terrível. Terrível. Só que tem um detalhe aí importantíssimo. A pessoa que está se afogando, ela está seguramente sofrendo ali por uma situação da corrente, do repuxo, da maré que está tragando ela para baixo. E existem regras naturais para você entrar na água
e poder salvar a pessoa. Se você for numa linha reta, por exemplo, tentando bracear contra a natureza, você fatalmente vai se afogar junto com aquela pessoa. Então tem técnicas, tem regras onde você vai ladeando, vai pegando uma outra corrente, um outro lado para chegar na pessoa, fazendo um contorno para tentar salvá-la. Quando eu comecei a ler essa escala de espíritos, da ordem, da categoria dos espíritos, essa escala serve para nós como uma espécie de salva-vidas, onde a gente vai se jogar para tentar salvar a mulher adúltera, mas um colete salva-vidas, que são exatamente estes dados aqui que a gente precisa estar fixado em nossas mentes. Eu não posso me atirar feito um louco, querer ir contra a natureza, porque será um grande equívoco. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? A escala espírita está nos dizendo que a nossa natureza, no momento, é uma natureza que nos leva à propensão para o mal. A escala espírita está nos dizendo que a nossa natureza, no momento, ainda requer muito cuidado com a influência que a matéria exerce sobre nós. Portanto, temos que ter alguns recursos básicos para lidar com essas questões. Agora a gente pode entrar no capítulo 8 de João e falar um pouquinho a respeito da situação da mulher adúltera. Inúmeros irmãos nossos, não apenas desta casa, mas de todas as casas do Brasil todo, hoje em dia a internet nos deixa assim, de mãos cheias, com tantas orientações, conceitos, pensamentos, pontos de vista a respeito deste tema. Muito já se foi falado. E com certeza muita coisa a gente já aprendeu e assimilou. Mas é importante a gente lembrar, quando a mulher é trazida à praça pública para o julgamento, pelo seu próprio marido, naquela turba que estava ali, já com pedras na mão, com sangue nos olhos, o que se estabelece naquele momento ali? Lá está a mulher, coitada, desgrenhada, suada, desesperada, porque sabe que a morte é iminente para ela. Mas aí, aquela turba pergunta a Jesus, buscando intrigá-lo, contrariá-lo com as leis do Sinédrio, com as leis romanas, porque conforme a resposta que o mestre desse, ele iria se enredar com uma das duas leis, dos romanos ou do Sinédrio, de Moisés ou de César. Mas aí Jesus faz o que todos nós sabemos. Ele faz uma varredura psíquica. Eu fico imaginando, meus irmãos, porque uma coisa é a gente falar. Agora, mais de 2000 anos. Uma coisa é a gente ler no Evangelho, na Bíblia, no Testamento, essa passagem. Outra coisa é vivenciar isso. Vamos tentar, por algum momento, vivenciar este momento delicado. Ali estava em jogo a vida de uma pessoa. A turba estava completamente possessa, influenciada por espíritos que estavam também afim e com desejo de sangue, e colocam nas mãos do Cristo a sentença. O que ele faz? Fazendo aquela varredura psíquica dos dois planos da vida, ele percebe que ali só tem injustos, ali só tem impuros, ali só tem hipocrisia. Então ele diz: aquele que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. Ora, é o encontro de duas escalas espirituais. Cristo, que já
exacerba, ele já simplesmente ele foge dessa escala nossa que conhecemos, porque ele é um espírito crístico. Então é um espírito crístico lá no topo. E aqui embaixo, bem embaixo, bem embaixo, bem embaixo, o encontro de espíritos da terceira ordem, onde a matéria domina, onde o mal predomina. Então, neste encontro de diferentes escalas de espíritos, sobrepunha-se, claro, a grandeza do Cristo. E quando ele diz para atirar a primeira pedra, ninguém atira. Exatamente porque todos ali naquele momento fizeram uma espécie assim de análise interior e perceberam que também eram adúlteros de várias formas. Então o Cristo, ele lança a luz sobre as trevas, porque não eram apenas os encarnados que estavam com pedras na mão, eram os desencarnados também. Eram os obsessores, eram espíritos que estão propensos ao mal, porque na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos uma sequência ali no Livro dos Espíritos que vai falando de várias categorias de espíritos. Então ali estavam espíritos aproveitadores, usurpadores, espíritos de toda a ordem negativa. Mas no encontro com aquele espírito daquela escala hierárquica, a luz se fez. Então aquela mulher foi liberada por ele, porque ele disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Foram embora, Senhor. Então eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. E aí é um detalhe muito comentado, muito debatido. Sempre quando todos os irmãos de boa vontade fazem essa passagem que diz o seguinte: o Cristo não perdoou aquela mulher, porque se ele perdoasse, significa que, primeiro, ele teria se ofendido com aquilo, ou estaria passando a mão sobre a cabeça de uma coisa que realmente era equivocada, que era errada. Não, o Cristo simplesmente deixou nas mãos de Deus o destino final, o julgamento final. Ele não julgou a mulher ou o espírito, ele apenas analisou o caso, o contexto daquela situação. E mais do que isso, ele remeteu ao Pai, porque somente Deus tem condições de julgar e de condenar quem quer que seja. Por quê? Porque o Pai, ele vai estabelecer uma série de situações que vão envolver os delinquentes, que vão envolver todas aquelas pessoas envolvidas naquele contexto todo, onde a misericórdia vai entrar, o amor vai entrar, a paciência, o carinho, o respeito, a humildade, todas essas virtudes vão ser trabalhadas, o arrependimento, para que não se condene perpetuamente aquele que errou. Mas existem muitas outras situações ainda muito mais importantes. Por quê? Porque ao não condenar, e este é um ponto importantíssimo, extremamente importante, aquela mulher, ela havia se comprometido naquela existência a acertar desta vez. Porque ela já havia se equivocado em outras existências e se comprometera na espiritualidade que naquela existência dela, ela iria procurar corrigir-se, evitar os erros novamente, mas ela não teve forças para isso. E o mestre, quando disse mulher,
vai, não peques mais, eu também não te condeno. O mestre estava observando toda aquela situação, porque ele estava fazendo também uma varredura psíquica na alma daquela mulher, e estava vendo que ela havia se comprometido na espiritualidade, a não se equivocar mais, mas como a matéria exerce grande influência sobre a terceira ordem de espíritos, ela novamente sucumbiu. Porque é uma coisa importantíssima aí que nós precisamos entender. Na hora que a gente está semeando, podemos observar, quando se está semeando o mal, o equívoco, quase sempre as pessoas que estão semeando estão sorrindo, alegres, seguras de si, convictas de si, com o peito estufado, semeando equívocos, semeando equívocos, semeando equívocos. E quase sempre, quando assim o fazem, muitas vezes desencarnam sem que nós consigamos ver o resultado disso depois. Mas quando o resultado aparece, ou naquela existência ou na outra, nós então nos deparamos com o quadro da colheita. E na hora da colheita, aí o sorriso some. Aí a convicção, o orgulho, a exaltação, a exacerbação do ego some. Por quê? Porque aí entra a lágrima, o choro, o arrependimento, o desespero. E isso é um detalhe extremamente importante. No livro Pelos Caminhos com o Cristo, da poetisa, escritora e professora Amélia Rodrigues, ela fala que esta mulher depois, à noite, naquela mesma noite, daquele mesmo dia, ela vai a Betânia e tem um encontro com Jesus. E ali ela explica os porquês que se entregou a um outro homem. Ela diz que não foi por vício, por hábito, mas sim por abandono do seu marido, que depois de desposá-la, simplesmente a relegou. Deixou-a entregue a si mesma. E começou a ter aventuras extraconjugais, começou a se entregar a jogatinas, a uma série de situações, e ela ficou relegada. E não contente com isso, ele ainda levou para dentro do seu lar um amigo, que era um verdadeiro louco, que percebendo a situação daquela mulher, se aproveitando da ausência do marido, vai com aquela conversinha mole, percebe que a mulher está carente, aquela coisa toda, e ela não resiste. Então ela vai falando para o Cristo todas essas nuances. E o mestre, ouvindo tudo isso, apenas olha para ela, dá um sorriso, sem censurar, sem dizer nada. Aí há um outro detalhe também importante que eu não posso me furtar de deixar de aproveitar essa deixa mesmo, porque pensemos o seguinte, meus amigos, se fôssemos nós a ouvir, vamos voltar um pouquinho ali naquela cena do apedrejamento que não aconteceu, quando disseram para o Cristo que ela fora pega em adultério. Se fôssemos nós da nossa categoria, o que mais ou menos a gente iria fazer ali? Olha, eu imagino o seguinte, assim, a gente ia começar fazendo um monte de perguntas. Tá, mas onde é que foi? Com quem foi? Como foi? Ah, mas eu bem que eu desconfiava daquele cara lá. Viu? Bem que me falaram assim. Então, sabe, começa todo aquele processo do quê? Daquela situação dos espíritos que estão na terceira ordem, acostumados a lidar com essas situações de forma maledicente. Mas ele não fez nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Simplesmente começou a falar para ela de Deus, começou a falar para ela do amor de Deus, da benevolência, do carinho, do respeito. Começou a incentivá-la a dar a volta por cima, porque ele estava observando
toda aquela situação daquela mulher que havia novamente se comprometido. E ele então dá a ela a oportunidade de recomeçar, e é o que ela faz. Porque depois daquela noite, ela vai para lugares distantes, ergue uma casa de tratamento, de auxílio, de caridade, e começa a receber tantas e tantas pessoas que por ali passavam e transitavam, ajudando, auxiliando, falando do Cristo, falando do amor de Deus. E numa dessas andanças, 10 anos depois do episódio da tentativa de apedrejamento, quem é que vai parar nesta casa onde ela está ali trabalhando? O seu companheiro, doente, alquebrado, febril, quase inconsciente, e no desespero, no estertor daquela febre, do suor, ele cai nos braços dela. Ela, no início, não havia percebido, mas depois se deu conta de quem era, e ela então o trata com muito carinho, auxilia-o, e ele então começa a falar quando dá alguns lapsos de consciência, de lucidez, começa a falar que estava naquela situação porque há um tempo atrás se deu conta do grande amor da vida dele que ele havia perdido, posto fora, por culpa dele. E todo esse período ele estava tentando localizá-la, achá-la, e se entregou às aventuras na busca, na tentativa de compensar a frustração e o vazio que estava dentro de si. E ele começou a falar, então, do seu arrependimento, e falou, e ela, ouvindo aquelas palavras, começou a chorar silenciosamente, mas não disse quem era. Apenas falou para ele do Cristo, falou do amor do Mestre Jesus, incentivando-o para que também desse a volta por cima. E quando ela falou do Cristo, ele se lembrou: eu me lembro deste homem, eu me recordo dele. E dali a um tempo, ele, muito fragilizado, desencarna. Mas ela, vamos dizer assim, limpou-se intimamente. Ela se autodesculpou, porque o auto-perdão fez parte do processo. Naquela situação onde ela tinha todas as condições, se quisesse, para se cobrar, mas não o fez. Então ali a indulgência, a benevolência trabalhou muito forte, e o auto-perdão que Jesus também colocou para ela naquela conversa em Betânia fez o efeito esperado. Porque nessa questão do pecado, da traição, do adultério, do equívoco, é muito comum a gente querer brigar contra a sombra, contra a escuridão. Reconhecemos a escuridão muitas vezes que existe dentro de nós e queremos brigar com ela, ir de encontro a ela. Mas ao fazermos isso, estamos indo contra a nossa natureza. Então o que temos que fazer? Temos que trabalhar. Não adianta eu tentar sufocar a escuridão, eu tenho que buscar iluminá-la, para que possa me libertar. Porque toda vez que eu tentar sufocar a escuridão, a sombra dentro de mim, maior será a pressão, e em dado momento eu não vou conseguir suportar. E o mestre fazia exatamente esta abordagem. Ele percebia a sombra, percebia a escuridão e nunca ia de encontro, pressionando aquela escuridão, botando o dedo na ferida das pessoas. Não. Ele buscava jogar luz para que as pessoas despertassem, começassem a perceber que existe outras alternativas. E aí, meus irmãos, nessa questão tão delicada do perdão, muitas vezes, e a gente precisa ter este bom senso, pedir, por exemplo, para uma mãe, para um pai, perdoar
um criminoso que tirou a vida de seu filho, é uma situação muito difícil. Pedir para uma pessoa que de repente tinha um sócio numa empresa, numa firma, e este sócio se aproveitando da confiança que ele depositava nele, dá um golpe e deixa ele na miséria, é muito difícil perdoar. Perdoar alguém que de repente se aproveitou de uma criança inocente ou estuprou uma pessoa e dizer para aquela pessoa que sofreu esse problema, tu perdoa, tu tem que perdoar, é claro que é muito difícil. É claro que é uma coisa que extrapola, porque, lembremos-nos, nós estamos na terceira ordem da categoria dos espíritos. O que diz mesmo a terceira ordem? O mal ainda faz parte. A matéria ainda exerce grande influência. Então é natural que as nossas ações e reações estejam voltadas intimamente para isto. É da natureza. Mas tem um porém aí. Existem outras tantas situações não tão trágicas, não tão dramáticas, que a gente pode trabalhar. Aliás, que a gente deve trabalhar, precisa trabalhar. E neste ponto, eu estava vendo um vídeo da expositora, professora, estudiosa Anete Guimarães, que é uma pessoa assim, de uma inteligência, de uma lucidez muito grande mesmo. Tem uma capacidade de falar determinadas situações de uma forma assim muito objetiva, com um poder de síntese realmente que impressiona. E em certa exposição dela, ela foi perguntada como é que se faria para se dar o perdão incondicional. Foi proposta para ela essa questão. Como é que a gente faz para dar o perdão incondicional? E aí, então, eu vou tentar aqui retratar mais ou menos o que ela disse. Ela falou o seguinte: pois bem, geralmente quando se falamos sobre perdão incondicional, já vou aproveitar para molhar o bico aqui, né? Geralmente quando falamos sobre perdão incondicional, a gente pensa o quê? Que é um trabalho a ser feito com a outra pessoa. Só que é o contrário. Não é o trabalho a ser feito com a outra pessoa, é o trabalho a ser feito com a gente mesmo. E este trabalho que temos que fazer conosco mesmo, na psicologia, significa ressignificação. É chamado de ressignificação, que é o quê? É ter uma visão diferenciada de uma determinada situação, onde nós vamos alterar a nossa maneira de ver, de enxergar aquela situação. Dito isso, ao começarmos a perceber de uma forma diferente, o que eu preciso fazer para dar o perdão incondicional? É me tornar inofendível. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me tornar inofendível? Como é que eu vou dar o perdão? Como é que eu vou trabalhar isso? Aí ela faz a pergunta que muitas vezes aqui a gente faz também aos irmãos: Deus perdoa? Eu pergunto aos irmãos aí: Deus perdoa? Vocês acham que Deus perdoa? É? Por quê? Deus perdoa mesmo? Se nós admitirmos que Deus perdoa, nós estamos dizendo que Deus se ofendeu com alguma coisa. Nós temos condições de ofender a Deus? Ele se ofende com os nossos atos? Nós temos essa capacidade? Não, né? Deus é Deus, então Deus não se ofende. Se ele não se ofende, ele não precisa perdoar. Não adianta a gente, de repente, rezar de mãozinhas postas, ajoelhado, chorando: Pai, me perdoa. A gente até pode pedir, tem o direito de pedir, mas ele não vai perdoar. Não adianta. Por quê? Porque ele não se ofendeu conosco. Se ele não se ofendeu conosco, então nós estamos, vamos dizer assim, perdoados por ele. Mas
Francisco de Assis nos diz que precisamos trabalhar essa questão do perdão. Como? Trabalhando a humildade. E para trabalhar a humildade, é necessário fazermos essa alteração de visão de como nós enxergamos as coisas. Então, basicamente, 3 situações que puxam as demais quase sempre estão na pauta das nossas relações. 3 situações. Por exemplo, aquele que é egoísta. Como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele vê as coisas? Primeiro para mim, depois para os meus, nada para os outros. Ou o que sobrar, o que restar para os outros. Se fugir desta ordem, o que acontece com o egoísta? Ele se magoa. Ele se sente ofendido. O orgulhoso. Muitas vezes a gente confunde o orgulho com a vaidade, mas são situações diferentes. O orgulhoso, como é que ele se vê? Como é que ele se enxerga? Eu sou o melhor. Eu sou o melhor, sei que eu sou o melhor, tenho convicção que sou o melhor. Se vocês não acreditam que eu sou o melhor, o problema é de vocês, o azar é de vocês. Mas eu sei que eu sou melhor que vocês. E está acabado. Ora, se em algum momento alguém não reconhecer, não dar a ele essa situação de reconhecimento de que ele é o melhor, o que acontece com o orgulhoso? Ele se ofende. Já o vaidoso é diferente. O vaidoso, ele quer saber, ele quer que todos saibam que ele é o melhor. Ele nem precisa ser o melhor, ele já se satisfaz se as pessoas reconhecerem que ele é o melhor. Ele até nem precisa ser, mas se as pessoas reconhecerem, ele já se satisfaz. Mas quando não reconhecem, o que acontece com o vaidoso? Ele se ofende. Então, se nós conseguirmos trabalhar fazendo essa ressignificação em cima do egoísmo, do orgulho e da vaidade, nós nos tornaremos gradativamente inofendíveis, porque dificilmente vamos nos colocar na posição de sermos afetados por alguém. Então, se alguém nos tomar o nosso lugar, nos chamar de bonito ou de feio, se alguém simplesmente não nos der o reconhecimento que achamos que temos que ter, o valor que temos que ter, a gente não vai se ofender, não vai ter problema. Por quê? Porque essa é uma questão extremamente importante que a gente precisa assimilar. Nunca, meus irmãos, nunca nessa questão do perdão, da punição, da traição, dessa família toda famigerada de situações morais que nós acabamos caindo, nunca é uma questão entre eu e aquela outra pessoa. Nunca é uma questão entre o ofensor e o ofendido. É uma questão entre mim e o que mesmo? A minha consciência. Por que a minha consciência? Porque é lá onde estão as leis de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. Então é uma questão entre mim, a consciência e as leis de Deus. Ou, se quisermos reduzir tudo e resumir tudo, é uma questão sempre entre mim e Deus. Eu tenho que lidar, eu tenho que tratar com Deus. Por quê? Lembremos o episódio da mulher adúltera. Aquele problema onde Jesus não a condenou, Jesus estava dizendo: mulher, este é um problema que tu tens contigo e com o Pai. Este é um problema que tu criastes para ti e para as leis do Pai, e que vai ter que resolver com Ele. Porque ao infringirmos a lei, ao infringirmos a própria consciência, nós arrumamos um problema com Deus. Pode parecer, no primeiro momento, ser um problema pessoal, uma coisa muito pessoal com o outro. Pode parecer.
Mas todos os envolvidos são apenas peças deste tabuleiro em que nós nos permitimos envolver, mas no fundo, sempre será um problema entre nós e Deus. Dessa forma, meus irmãos, se é um problema entre nós e Deus, nós nos ofendemos quase sempre. Por quê? Pensemos nisso. Pensemos muito nisso. Por que nos ofendemos com tanta facilidade? Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.